A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, pessoas que estão conosco nesse projeto de lermos a Palavra de Deus nesse ano de 2025, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos retomarmos aqui a nossa leitura no capítulo 9, depois o 10 e o 11 de Juízes, o segundo livro histórico, onde nós vamos ver aqui a continuidade aqui, daquilo que o Senhor está fazendo e realizando aí, levantando juízes, um momento de apostasia do povo, um momento cíclico em que eles são livrados das mãos dos seus inimigos, mediante a ação de pessoas que Deus levanta como juízes, e depois retornam novamente a praticar aquilo que desagrada ao Senhor. Então, o capítulo 9 diz: Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. A parábola de Jotão. E dizendo a Jotão foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixarei eu a minha doçura, e o meu bom fruto iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos medianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubbaal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. A conspiração de Gaal.
Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque e seu irmão, que os matare, sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque, quem é Siquém, para que eu servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebu o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que estiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade, e eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faz-lhe como alcançar a tua mão. Abimeleque vence Gaal e os sequimitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas, e vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: à sombra dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezastes? Saí, pois, peço-te, peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. Sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu entre 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa de Deus Berite, do Deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo
ao seu ombro e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos e fazei-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo e seguiram Abimeleque e os puseram junto da fortaleza e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1.000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu e chegou-se até a porta da torre para queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que esse não diga de mim: uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles. Capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodó, homem de Isacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos, e tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, e que chamaram Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns e a Astarote e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos seus deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendo em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon, e naquele mesmo ano oprimiram e fecharam aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quanto a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão. Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazemo-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livre nesse dia, e tirar os deuses alheios do meio de si, e servir ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel, e os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade, e também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Jefité livra os israelitas. Capítulo 11. Era então Jefité, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram
a Jefité lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vence-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Porque pois agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e não seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si, e Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois, agora em paz. Porém Jefité prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém os reis dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, e rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço, de passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Sião não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Sião ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sião com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu, não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa, de Gileade, de Mispa, de Gileade, passou até os filhos de Amon.
Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outra filha, nem filha, nem filho, nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze-me de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixe-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Glória a Deus, aqui nós estamos finalizando, irmãos, a leitura de hoje, capítulo 9, 10 e 11, e que nós vimos aí como o Senhor também levantou, além de outros juízes, Tola e Jair, levantou também Jefté como juiz em Israel e os livrou das mãos dos seus inimigos, Nós vamos ver que Deus, ele é poderoso, para livrar o seu povo quando eles começam a se voltar para ele, Quando nós nos afastamos do Senhor, também a mão de Deus se afasta de nós, Então nós não queremos que Deus se afaste de nós, mas nós queremos sim nos aproximarmos dele, Como diz lá em Isaías: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, irmãos. É necessário que você se aproxime de Deus para que ele também se aproxime de você. É necessário que você desça na olaria do Senhor e vai ter com ele, colocando diante dele a sua vida no seu altar, colocando seus problemas, dificuldades, porque Deus é o Senhor que nos livra de todo mal, que nos livra de toda malignidade, e com ele está a força, e o poder, amém? Então que nós possamos nos fiar no Senhor e não em coisas que não permanecem, assim como o povo de Israel se voltou para os Balaíns, para Astarote, para os deuses contrários, de Amon, para os deuses que não eram deuses dos filisteus, que nós possamos somente olhar para o Senhor como nosso socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação, pelo que nós não temeremos, amém? Deus é um socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação, pelo que eu e você que olha para ele, que confia nele, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as águas rugem, se perturbem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, amém? Então que nós possamos crer que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Então louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos finalizar orando e agradecendo a Deus por mais este dia que nos concedeu diante da sua palavra,
a sua palavra que é a verdade, a sua palavra que é viva, poderosa e eficaz, é uma espada de 2 gumes que penetra juntas e medula, vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções da mente e do coração, amém? Então esta é a palavra de Deus, né? A palavra, a verdade, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que nos corrige, a palavra que nos orienta, a palavra que nos direciona, a palavra que nos limpa, né? Esta é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido, Deus amado, Deus que é benigno, longânimo, mas é justiça também, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, te damos graças mais uma vez neste dia que nós declaramos de bênção, de vitória, neste dia a qual o Senhor nos tem preparado para mais uma vez, através da nossa vida, o seu nome ser glorificado, Pai. Que em todo o nosso caminhar e andar, no decorrer deste dia, a glória do Senhor nos acompanhe, a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, diante, meu Deus querido, Deus amado, dos inimigos, adversários, diante, meu Deus, daqueles que se levantam sem causa, sem motivo, sem razão, diante daqueles, meu Pai, que querem pelejar contra nós, Senhor, operando malignidades, desejando mal, que nós possamos ver a tua boa mão, Senhor, sendo levantada contra todos esses inimigos, Senhor, e nós declaramos diante deles a bênção e a vitória. Declaramos que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, operando o seu mal, a sua malignidade, matando, roubando e destruindo, levando vidas para o inferno, Senhor. Maior é o Senhor que nos mostra o caminho da bênção, da salvação, um caminho excelente, Pai, que nós devemos percorrer todo dia, toda hora, todo instante, as veredas da vida. Aleluia, que nós possamos, meu Pai querido, Deus amado, trilhar esses caminhos da verdade, que nós possamos trilhar os caminhos da justiça, os caminhos da paz, da equidade, porque o Senhor é um Deus zeloso, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor prevaleça sobre as nossas vidas, meu Deus, que o Senhor mostre que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está aí fora, operando seu mal, a sua malignidade, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez nesse dia, te dando graças por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, fique com Deus, fique debaixo da graça do Senhor, fique debaixo da bênção de Deus, né? Esteja dentro do seu esconderijo, debaixo das suas asas, né? Porque o Senhor é um Deus conosco, amém? Um Deus presente, Ele é o Emanuel, amém? O Deus que está sempre presente conosco, todos os dias, toda hora, todos os instantes. É só elevar os teus pensamentos ao Senhor, né? Confiar nele, esperar nele e tudo mais o Senhor fará. Graça e paz e até amanhã, se o Senhor permitir, amém?